Fala galera do YouTube, Alisson Maia por aqui e dando continuidade ao nosso estudo sobre como se tornar sobrenatural do livro Dr. Joe Dispenza. Nós vamos entrando aí para o capítulo 5, Recondicione o corpo a uma nova mente. Aqui o doutor vai trazer algumas explicações por que você tem que meditar, quais são os benefícios, como que você tem que usar a respiração. Ele vai trazer toda uma conceituação para que você possa entender. Você vai reeducar essa máquina aqui que você utiliza, esse seu veículo para viver o sobrenatural. Então, bora começar a leitura? Vamos lá. Nesse capítulo, vamos discutir como executar uma técnica de respiração que uso antes de muito das minhas meditações. Vou explicar em detalhes aqui porque entender como isso funciona é vital para a capacidade de realmente mudar a energia e libertar o corpo do passado. Como você vai ver, o uso apropriado da respiração é uma das chaves para se tornar sobrenatural. E aí, será que você está respirando? Olha que interessante, hein? Simbora! Para ter todos os benefícios dessa técnica, seu conhecimento sobre o que está fazendo e por que fazer, sem emocionar, que torna a técnica mais efetiva. Então, quando você entender a fisiologia dessa respiração em particular, vai conseguir atribuir significado à atividade, colocar mais intenção, executar de maneira correta e sentir todos os benefícios de usá-la para tirar a mente do corpo e então recondicioná-la a uma nova mente. Vocês viram aí a meditação que nós fizemos no último vídeo aí? Me conta aí, uma meditação da benção do centro de energia. Você tem praticado? Você está executando? Conta para mim quais são os benefícios aí abaixo. Vai! E antes de mais nada, curta esse vídeo aí. Vamos fazer esse vídeo e entregar para mais pessoas. Eu quero formar uma comunidade de pessoas sobrenaturais, pessoas comuns que começaram a viver de maneira sobrenatural, certo? Então, antes de começarmos, quero rever o círculo pensamento e sentimento que discutimos no capítulo 2. Por quê? Os conceitos estão no centro da meditação deste capítulo. Como você deve lembrar, pensamentos causam reações bioquímicas no cérebro que liberam sinais químicos. E esses sinais químicos fazem o corpo sentir exatamente como você está pensando. Esses sentimentos, então, fazem você gerar mais pensamentos com que o fazem sentir exatamente como estava pensando. Então, os pensamentos conduzem os sentimentos e os sentimentos conduzem os pensamentos e em algum momento esse ciclo programa o cérebro nos mesmos padrões, o que condiciona o corpo ao passado. O que está querendo dizer aqui? O seu cérebro, através de um pensamento, vai proporcionar uma bioquímica, vai gerar uma bioquímica em todo o seu corpo para te colocar num estado de sentimento. E esse sentimento vai devolver essa bioquímica em forma de pensamento e aí você vai ficar num ciclo vicioso. E aí você fica sempre com o corpo condicionado ao passado. Então você tem que entender isso para que você possa acessar um novo futuro no seu presente atual. Como emoções são registros de experiência passadas, se você não consegue pensar mais do que sente, o ciclo de pensamento e sentimento o mantém ancorado ao passado e cria um estado de ser constante. É assim que o corpo se torna a mente, ou que, com o tempo, os pensamentos comandam você e seus sentimentos o dominam. Então, assim, você tem que saber disso aí. Para quê? Para você poder alterar a sua realidade. Quando o corpo se torna a mente da emoção, o corpo está literalmente no passado. Como o corpo é a mente inconsciente, ele é tão objetivo que não sabe a diferença entre a experiência vivida que cria a emoção e a emoção que cria apenas com o pensamento. Olha que interessante isso, hein? Então vamos lá. Quando você é pego no ciclo pensamento-sentimento, o corpo acredita que está vivendo a mesma experiência passada 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias no ano. Olha que interessante, né? O corpo acredita que esta
que está na mesma experiência do passado, porque para o corpo a emoção é literalmente a experiência. Olha para você ver. Digamos que você tem aí, olha o exemplo aqui, né? Digamos que você teve algumas experiências de vida difíceis que o marcaram emocionalmente e nunca superou o medo, a amargura, a frustração, o ressentimento provocado por ela. Cada vez que você tem uma experiência em um ambiente externo que de algum modo é semelhante ao que aconteceu antes, a experiência age como um gatilho e você sente as mesmas emoções que sentiu na época do primeiro acontecimento. Uma vez que sente a mesma emoção que sentiu 30 anos atrás, quando o evento ocorreu pela primeira vez, é bem possível que se comporte da mesma maneira que comportou naquela época, porque as emoções estão orientando seus pensamentos e os comportamentos conscientes e inconscientes. As emoções se tornam tão familiares que você acredita que seja quem você é. E quando chega aos 30 e poucos anos, se você continua pensando, agindo e sentindo do mesmo jeito, sem mudar nada, a maior parte de quem é se torna um conjunto memorizado de pensamentos automáticos, reações emocionais reflexivas, hábitos e comportamentos inconscientes, crenças e percepções subconscientes e atitudes de uma rotina familiar. Na verdade, 95% de quem somos quando adultos ficam tão habituados pela repetição que o corpo foi programado para ser a mente e o corpo, não a mente consciente, comandando o espetáculo. Isso significa que apenas 5% de quem somos é consciente e os 95% são programa corpo-mente subconsciente. A fim de criar alguma coisa significativa diferente em nossas vidas, temos que encontrar uma forma de tirar a mente do corpo e modificar o estado de ser, o que é exatamente o que a meditação que eu vou ensinar no fim desse capítulo é planejada para fazer. Vou dar uma pausa aqui, porque ontem eu estava fazendo um atendimento e aconteceu exatamente o que está descrito aqui. Não é lei da atração ou o que quer que seja, simplesmente é uma explicação científica do que acontece. Por exemplo, o meu cliente que eu estava atendendo ontem viveu uma decepção amorosa ali por volta dos 19 anos de idade. Hoje ele já conta com 36 anos de idade, não consegue firmar um namoro com ninguém, não sente realizado no seu lado afetivo, não sente profissionalmente, ele sempre se coloca em situação que vai deixá-lo muito mais decepcionado, muito mais angustiado, muito mais sem sentido, perda de foco, falta de disciplina, zona de conforto, porque aquele relacionamento lá atrás, ele fica revivendo ele várias e várias vezes. Então assim, ele perdeu a sua autoconfiança, ele perdeu a alegria de viver, ele perdeu o seu estímulo em conquistar os seus sonhos e os seus objetivos. Toda vez que ele começa um relacionamento afetivo, ele nunca firma. Por quê? Tudo acontece de uma maneira pela qual ele sempre quer reviver aquela cena dos 21 anos. E como ele já vem estudando um pouco mais sobre essas questões de lei da atração, como se tornar sobrenatural, eu já consegui fazer o acesso para quê? Ressignificar o passado. Porque a primeira coisa que você tem que fazer quando você tem um trauma é o que? A ressignificação do passado. Porque senão você vai carregar consigo aquela emoção. Porque, como você pode perceber, a emoção passada aqui, ó, que ele diz, emoções são os registros de experiências passadas. Se você não consegue pensar mais no que sente, o ciclo pensamento e sentimento o mantém ancorado no passado e cria um estado de ser constante. Então eu tive que voltar no passado, ressignificar a parte emocional e mental dele para que aquela energia fosse liberada, alterasse o significado que ele deu, tirasse o foco daquela situação, voltasse ele tomar para si o poder para então construir uma novamente. Estou fazendo aqui essa questão. E aí, só para você entender, eu fiz um adendo que, por incrível que pareça, ontem eu atendi um caso exatamente nessa situação. A pessoa já está há mais ou menos, está revivendo a situação, ele está preso na situação,
tem 16 anos. Então, assim, não consegue relacionar direito, não sente alegria de viver, assim, sem despertar o verdadeiro potencial, sempre assim, não consegue descobrir qual que é o propósito dele, não vê sentido muito na vida. Então, assim, foram coisas que com o trabalho de acompanhamento eu vou conseguir ajustar e alinhar ele aí para uma nova vida, um novo ser, né? Quebrar o hábito de ser ele mesmo, que é o outro livro que a gente vai fazer o estudo. Cadê o livro? Ah, ele tá ali na frente ali. Então, o próximo livro, depois que a gente acabar isso aqui, é Quebrando o Hábito de Ser Si mesmo. Agora vamos entender aqui, feito esse adendo, curtiu aí? Me conta aí, será que você está preso em alguma situação passada? E aí você fica sempre num ciclo repetitivo, pensamento, sentimento que vira pensamento, e aí o seu corpo é quem governa sua mente, o seu corpo tornou sua mente só consegue sentir as emoções que o seu corpo está habituado, você não consegue sair do lugar. É aquela expressão, está correndo atrás do próprio rabo, é justamente por isso, tá? Então tem que fazer a ressignificação. Vamos continuar aqui. Como a energia é armazenada no corpo? Vamos lá. Agora nós vamos ver como o círculo pensamento e sentimento funciona em relação aos centros de energia ou chakras, especialmente os 3 primeiros de sobrevivência, onde ele causa mais problemas. Isso acontece porque os pensamentos e sentimentos da maioria das pessoas ativam esses centros de energia. Como você deve lembrar no capítulo anterior, que é sobre os centros de energia, cada um dos centros de energia do corpo tem energia, informação, glândulas, hormônios, química, neurocircuitária próprios e minicérebro ou mente individual. Os minicérebros são programas no corpo para operar de maneira subconsciente por meio de sistema nervoso autônomo. Cada centro tem a própria energia e nível correspondente de consciência, e cada um é associado às emoções específicas correspondentes. Digamos que você tenha um pensamento tipo, meu chefe é injusto, olha só. Aí ele vai mostrar uma figura aqui, ó. Ele vai mostrar toda a questão de como que funciona aqui, ó. O seu pensamento é, o meu chefe é injusto, certo? Vai disparar aqui, eu vou explicar direitinho para você. Memoriza aí essa imagem. Então vamos lá. O que ele vai dizer aqui para você entender, ó. Aí você pensa, meu chefe é injusto. Depois você tem outro pensamento, eu ganho mal, e aciona uma segunda rede neurológica. Aí você pensa, estou sobrecarregado, e se agita de vez. Como a mente é o cérebro em ação, se você continua mais pensamentos na linha e ativa redes de neurônios suficientes, disparam em conjunto em uma sequência padrão em comunicação específico, produz um nível de mente que então cria uma representação interna ou imagem de você no lobo frontal. É nele que você pode tornar seus pensamentos internos mais reais do que o externo. Neste caso, você se vê como uma pessoa zangada, se aceita e acredita em e se rende a uma ideia, conceito ou imagem sem nenhuma análise. Os neurotransmissores começam a influenciar neuropeptídeos, que são mensageiros químicos criados pelo sistema nervoso autônomo. Pense nos neuropeptídeos como moléculas de emoção. Os neuropeptídeos sinalizam os centros hormonais, acionam nesse caso as glândulas adrenais do terceiro centro de energia. Quando as glândulas adrenais liberam seus hormônios, você se sente estimulado e transmite uma assinatura energética específica por meio do terceiro centro de energia, conectando a seguinte mensagem: mande-me outro motivo para sentir como já estou me sentindo, mande-me outro motivo para me sentir raiva. Quando este centro é ativado, produz uma frequência específica que transmite uma mensagem em particular. Então, assim, olha só como é que ele quis dizer aqui, ó. Você vem aqui, né? Meu chefe é um canalha, eu deveria me demitir, que motorista idiota. Aí ele fala, né? Pensamentos influenciam sentimentos, sentimentos influenciam pensamentos. E aí você fica numa roda, né? Você começa a pensar, meu chefe é injusto, estou com raiva dele, ganho muito mal, estou sobrecarregado. Isso vai gerar o que? Neurotransmissores. E esses neuropeptídeos de raiva, né, que são moléculas de emoção, fica te colocando o quê?
num ciclo vicioso. É isso que ele quis dizer aqui na figura, certo? Ó, aqui vem um primeiro pensamento, meu chefe é injusto, ganho mal, certo? Vai gerar os neurotransmissores, que geram os neuropeptídeos aqui, para começar um ciclo vicioso, né? De pensamento, sentimento e sentimento, pensamento. Fica dessa forma aí, certo? Então o cérebro monitora o seu estado químico e no momento em que você sentir raiva, ele vai pensar mais pensamentos correspondentes a como você se sente. Meu chefe é um canalha, eu deveria me demitir, motorista idiota. O cérebro dispara e programa circuitos similares da mesma maneira muitas e muitas vezes e você aciona esses circuitos em número suficiente, continuando produzindo o mesmo nível de mente. Isso reafirma sua identidade com a mesma imagem em seu cérebro frontal. Então o cérebro límbico, que é o das emoções, cria mais dos seus mesmos neuropeptídeos, que então sinalizam os mesmos hormônios no terceiro centro de energia, que você começa a sentir ainda mais raivoso e frustrado, o que influencia a pensar mais dos mesmos pensamentos. Você conseguiu compreender? O ciclo pode se manter por décadas, justificando ou não o que você pensa. E a redundância do ciclo programa o cérebro de um acordo com um determinado padrão, que neste caso aqui seria a raiva, né? E condiciona emocionalmente o seu corpo no passado. Interessante, né? E ele está falando do terceiro centro. Agora vamos ver outro centro aqui. O corpo se torna a mente de raiva. Assim, a raiva não está mais na mente do seu cérebro. Em vez disso, a emoção da raiva fica armazenada como energia no corpo e mente, os 95% da mente subconsciente. Por ser subconsciente, você não está ciente do que está fazendo, mas é exatamente isso que acontece. Toda emoção originalmente criada a partir do pensamento, porque todos os pensamentos têm uma energia correspondente, fica armazenada como energia no corpo, presa no terceiro centro ou plexo solar. A energia armazenada produz um efeito biológico. Neste caso, pode ser fadiga adrenal, problemas digestivos, dificuldades renais ou sistema imunológico, sem mencionar efeitos psicológicos como temperamento explosivo, impaciência, frustração ou intolerância. Ao longo dos anos, você consegue produzir os mesmos pensamentos que sinalizam os mesmos sentimentos e continua programando o cérebro no mesmo padrão bem definido e continua igualmente recondicionando o corpo para se tornar a mente de raiva. Então aqui está exemplificando uma questão de raiva, certo? E se em vez de você sentir raiva, você começar a ter pensamentos que o fazem sentir vitimado ou culpado? Agora vamos lá. A vida é difícil. Sou um mau pai. Não deveria ter sido tão rude. Será que fiz alguma coisa errada? Aí ele vem aqui, vai trazer uma outra figura, vai ver o que acontece. Esses pensamentos acionam uma diferente rede neuronal. Agora está mostrando o papel de vítima. Se você faz o papel de vítima ou de culpado. E aí você começa a pensar, Deus vai me punir, ninguém me ama, não valho nada. Quando você aceita e acredita e se rende a esses pensamentos culpados sem nenhuma análise, os neurotransmissores, de novo, ativam redes neurais no seu cérebro que influenciam uma mistura diferente de neuropeptídeos e esses neuropeptídeos sinalizam um centro hormonal, neste caso no segundo centro. Então agora, primeiro nós falamos do terceiro centro. A culpa e a vitimização está no segundo centro de energia, certo? E aí isso começa a produzir um efeito biológico. Como você se sente culpa no intestino, pode causar o quê? Náusea, enjoo ou dor nessa região do corpo, além das emoções como sofrimento, infelicidade ou até tristeza. Você já viu porque às vezes quando você está infeliz, você vai querer comer para trazer felicidade, para tentar desvirtuar? Mas na verdade você está se sentindo culpado, você está se sentindo infeliz, vitimado da situação. Mas é porque o seu chakra está desalinhado por conta da forma que você pensa, certo? Então, se você continua se sentindo culpado, com o tempo tem mais pensamentos culpados que disparam e conectam mais neurônios, que sinalizam mais neuropeptídeos, que causam liberação de mais hormônios no segundo centro. Então, você continua transmitindo uma assinatura energética específica, contendo uma informação específica através do segundo centro de energia para o campo de energia do seu corpo.
Agora vamos para um terceiro caso, vamos lá. Digamos que você comece a ter um conjunto de pensamentos totalmente diferente. Agora vamos dizer que você tem fantasias sexuais, ok? O que acontece se você tiver fantasias sexuais com alguém? Você vai acionar uma rede diferente de neurônios em seu cérebro e produzir um nível diferente na mente. Como antes, se você tiver um número suficiente dessas redes disparadas e conectadas, você terá uma representação interna diferente no lombo frontal do cérebro. Quando pensamos ou imagem a qual você presta atenção se torna mais real no seu mundo exterior. O pensamento literalmente se tornará a experiência e o produto dessa experiência será o sentimento correspondente. O resultado é que seu corpo fica o quê? Excitado. Aquele centro é ativado com uma energia específica que transmite uma energia contendo uma mensagem ou intenção específica, que aciona o plexo individual de neurônios naquele centro para produzir uma mente específica que sinaliza os genes nas glândulas correspondentes para produzir substâncias químicas e hormônios correspondentes aos pensamentos. Você então fica convencido de que é o garanhão ou o que? A gata do universo. Se você aceita, acredita e se rende ao pensamento ou à imagem de si mesmo sem nenhuma análise, os neurotransmissores no cérebro correspondentes começam a influenciar uma mistura de neuropeptídeos no cérebro límbico. Acredito que você começa bem a sentir esses efeitos. E aí as reações biológicas vão fazer você continuar se sentindo de certa maneira e você vai ter mais pensamentos correspondentes a esse sentimento. E aí você vai criar todo de novo uma energia e você fica nesse centro. Agora você entende como seus pensamentos condicionam o seu corpo? Ao se tornar a mente de qualquer emoção que você experimente e como você armazena mais energia no centro de energia correspondente à emoção quando isso acontece? O centro onde a maior parte de energia fica armazenada é aquele associado às emoções que você experimenta repetidamente. Agora presta atenção no que ele vem dizer, ó. Se você é excessivamente luxurioso, sexualizado e preocupado em querer ser visto por outras pessoas como alguém sexualmente desejável, sua energia está retida no primeiro centro, que é no chakra base ou raiz. Se experimenta excesso de culpa, tristeza, medo, depressão, vergonha, baixa autoestima, sofrimento e dor, fica retida no segundo centro. Se você tem problemas com raiva, agressividade, frustração, autocontrole, julgamento ou vaidade, sua energia está retida no terceiro centro. Então assim, observou onde que estão os sentimentos atrelados às energias do seu campo? Então se você tem o que? Raiva, terceiro centro. Se você tem medo, segundo centro. Se você... Não, como é que é? O medo é segundo centro, exatamente. Se você está mais assexuado, né, preocupado, quer dizer, ou sexualizado, primeiro centro. Então, com o tempo, o corpo se torna a mente daquela emoção. E quando essa energia, como emoção, é armazenada em um ou mais centros inferiores de energia, o corpo fica literalmente no passado. Por quê? A gente já aprendeu, né, que os três centros de energia é o centro de sobrevivência e você tem que superar isso ali para você ter mais compaixão, acessar o quarto centro para subir toda a sua energia, você ficar mais energia e menos matéria. Quando você está nesses três centros ali, você está muito material, certo? Vivendo coisas muito da matéria. Aí ele vem aqui, ó, a técnica de respiração que vou ensinar oferece um meio de liberar a energia presa e armazenada nos três primeiros centros, de forma que possa afluir para o cérebro de onde vem. Quando você usa a respiração para liberar emoções, essa energia fica disponível para os propósitos maiores. Você terá mais energia para se curar, criar uma vida diferente, manifestar mais saúde ou ter uma experiência mítica, para citar algumas das possibilidades. As emoções armazenadas no corpo como energia serão transmutadas em um diferente nível de energia que transmite uma mensagem diferente por meio das emoções elevadas de inspiração, liberdade,
amor incondicional e gratidão. É a mesma energia, ela só está retida em seu corpo. A respiração é o meio de tirar a mente do corpo. Você vai usar o corpo como instrumento de consciência para elevar sua energia, transformando as emoções de sobrevivência em emoções criativas. Quando liberta seu corpo das correntes do passado e libera energia, você tem energia disponível para fazer o incomum, para alcançar o sobrenatural. E aí, gostaram do que vocês estão ouvindo aí? Eu vou fazer o seguinte, vamos dar uma pausa nesse vídeo, faz as anotações do que você entendeu, certo? Porque o que vai vir pela frente vai ser mais explicação, então vai ficar mais denso, certo? No próximo aí a gente vai ficar, eu acredito que eu vou dividir ainda em mais 2 vídeos esse capítulo, para você entender questão de polaridade, como você é um ímã, o que vai fazer, porque nós vamos subir a sua energia, né, da base até o cérebro, e você vai explodir, né, os seus músculos, né, para mover toda essa energia, porque nós vamos aumentar o seu campo eletromagnético através dessas energias. É como se, eu posso dizer, é o subir da sua Kundalini, tá? Só para dar um spoiler aí. Então fique tranquilo. Gostou do que você viu nesse vídeo? Nos vemos então no próximo vídeo. Valeu! Ah, não esquece de curtir e compartilhar, hein? Valeu demais!